Dúvida. Vamos voltar a Brasília, então, as últimas informações. O Igor Damasceno traz toda a apuração que ele está fazendo em relação ao posicionamento do governo também. Está de volta, acompanhando tudo lá de frente à sede da Polícia Federal. Seja mais uma vez bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Bom dia a você, a Danúbia e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã, nessa edição especial, essa cobertura histórica sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E justamente por causa dessa prisão preventiva de Bolsonaro, as repercussões nos outros poderes também já começam a acontecer. Vamos começar pela repercussão no Congresso Nacional. A informação que eu tenho é que essa prisão preventiva vai reacender a discussão em torno do PL da dosimetria, inicialmente chamado de PL da anistia. Queria perdoar os envolvidos em ataques à democracia, ao Estado Democrático de Direito, mas que agora discute as penas, a quantidade de penas, se elas podem ser reduzidas ou não. A discussão em torno do PL da dosimetria já estava totalmente apagada, já não se falava mais em torno desse assunto por causa de outros desdobramentos, tarifaço, outros assuntos mais urgentes que vieram ao longo do tempo e também porque os parlamentares não chegavam a acordo nenhum. Paulinho da Força, relator do PL da dosimetria, conversou com a nossa equipe e garantiu que assim que pautar na ordem do dia, esse texto então vai voltar a ser discutido, vai voltar a ganhar relevância diante da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Só para a gente relembrar, o PL da dosimetria, ele quer reduzir a pena daqueles que são os executores, as pessoas que de fato invadiram os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Esse é o acordo com o governo federal. Mas a oposição, os aliados políticos de Jair Bolsonaro, eles querem também colocar os mandantes, os cabeças dessa história toda. Isso incluiria Jair Bolsonaro, então com a pena reduzida. Por causa dessa falta de acordo, se inclui ou não os executores, os mentores, se vai incluí-los ou não, esse PL perdeu força lá no Congresso Nacional. Mas Paulinho da Força conversou com a nossa equipe e disse que diante dessa situação, diante de toda a repercussão da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, então o PL da dosimetria vai voltar a ganhar força a partir de agora. Ele acredita que se o presidente da Câmara dos Deputados colocar na ordem do dia, ou seja, nas pautas que vão ser discutidas na próxima sessão, então muito provavelmente todos vão querer votar o PL da dosimetria. Essa é a repercussão no Congresso Nacional. Agora vamos para a repercussão no Palácio do Planalto. Fontes me disseram que a ordem do gabinete de crise do presidente Lula é clara. Ninguém vai comentar a prisão de Jair Bolsonaro. Nem fazer um comentário elogiando a atuação do ministro, nem ao menos debochando de Jair Bolsonaro ou comemorando essa eventual prisão preventiva. Afonso me disse por quê? Para evitar, para afastar essa ideia de que o governo federal está envolvido nessa prisão. A prisão ela é totalmente decisão do Poder Judiciário, não inclui o Executivo. Então, justamente para afastar essa ideia de ativismo político no STF e afastar a ideia de que o governo tem influência nessa prisão, então ninguém vai comentar, nem pelas redes sociais, nem dar entrevista. Essa é a orientação do gabinete de crise. Eu já chequei as redes sociais da maior parte dos ministros do governo federal e, de fato, boa parte deles não comentou ainda, seguindo, então, essa orientação dos auxiliares do presidente Lula. Ou seja, é uma prisão que movimenta a classe política como um todo e que traz repercussão em todos os poderes brasileiros. É uma decisão do judiciário que respinga no legislativo e gera consequência no executivo e que, por isso, ninguém vai comentar no executivo. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos em torno desse assunto. Voltamos ao estúdio. Igor, você avalia aí nos bastidores de Brasília que haveria de fato viabilidade da discussão? Porque o Supremo também já avisou, olha, na melhor das hipóteses, então, se passasse na Câmara do Senado, o Supremo falou que o presidente Bolsonaro não seria anistiado por esse projeto. Quer dizer, vai ser uma discussão jurídica que já até houve uma antecipação do Supremo garantindo que esses crimes não estão cobertos aí por esse poder da anistia. Não seria o momento também, Igor,
de um gesto de grandeza, de que ficasse restrita a essa anistia às pessoas que estão presas, já que há tanta preocupação com essas pessoas? Poderia haver um gesto do ex-presidente Bolsonaro nesse sentido, para ficar restrita às pessoas que foram presas, continuam presas, e ele ficar de fora? Olha, pessoal, a gente precisa analisar o contexto diante dessa prisão preventiva. Ela aconteceu exatamente no momento em que a base do governo federal está bastante enfraquecida. Lá na Câmara, o governo sofreu uma derrota muito grande por causa daquele PL antifacção, rebatizado de marco legal contra o crime organizado, e o presidente contava com a base no Senado, que era um pouco mais forte. Mas ao indicar Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, isso irritou Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que já começou a pautar projetos contra o governo federal. Ou seja, é um momento muito delicado para o governo federal, um momento onde o governo perde um pouco do protagonismo dentro do Congresso Nacional. Então, colocar a pauta, o PL da dosimetria, é algo que muito provavelmente vai acontecer nos próximos dias, por influência da oposição, que nesse momento está tendo muito mais influência, está tendo muito mais poder do que o governo dentro do Congresso Nacional. Agora a gente vai precisar analisar se a dosimetria ela vai valer apenas para aqueles que invadiram os prédios das instituições democráticas, o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, ou se vai incluir os mentores, no caso Jair Bolsonaro e seus aliados políticos, integrantes do antigo alto escalão do governo federal. Essa é a discussão que agora Paulinho da Força vai trazer. Ele, inclusive, já começou a conversar com parlamentares em torno do PL da anistia, da dosimetria, mas agora a decisão está com o Hugo Mota. É ele quem pauta, é ele quem marca essa conversa na reunião de líderes. Então tudo vai depender da influência que o governo vai exercer, influência essa que está bastante defasada por causa do contexto que o governo vem enfrentando nos últimos dias. Daqui a pouco ele retorna conosco ao vivo neste dia aí especial em Brasília, essa cobertura especial da Jovem Pan. Daqui a pouco você retorna, Igor. E a gente pega o gancho, então, do que o Igor disse para mostrar uma apuração nossa também, da Rani Veloso, em que ela diz ali, Paulinho da Força diz que prisão de Bolsonaro acelera a tramitação da anistia. Dá para conferir tudo no site da Jovem Pan News, na nossa coluna, então, sobre política. Além disso, o relator do projeto que trata da anistia aos envolvidos nos episódios do 8 de janeiro, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, diz que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro acelera a tramitação do projeto. Sobre esse assunto, a gente traz para a nossa conversa a Cássio Miranda. Como você avalia essa declaração, Cássio? O Paulinho tenta, Danúbia, já há algum tempo, colocar panos quentes nessa discussão. E ele o faz através de uma solução intermediária. Se nós pensarmos, o PL da anistia já não é mais chamado internamente de PL da anistia. Ele é chamado de PL da dosimetria. Por quê? A anistia é a extinção daqueles crimes. Eles supostamente deixam de existir ou, dadas as circunstâncias em que foram cometidos, os seus autores deixarão de ser punidos. Agora, a dosimetria nada mais é que a manutenção do crime, porém, com uma diminuição de pena. Quando nós pensamos na anistia, há inúmeras discussões, inclusive, sobre a sua constitucionalidade. Agora, quando nós pensamos em dosimetria, o que o Congresso estaria fazendo é reduzir a pena. E, a rigor, o próprio Supremo Tribunal Federal não poderia colocar a sua mão nessa cumbuca. Teria que concordar com essa solução. E o momento para que o Paulinho traga à tona mais uma vez essa discussão é o mais oportuno possível. Por isso que eu acho que o Congresso dessa vez vai acabar encampando esta bandeira. Ô Piperno, você acredita num gesto aí de grandeza por parte da direita, deixar restrita essa discussão para aqueles que estão presos e tirar, de fato, o presidente Bolsonaro, ou não existe essa possibilidade?
Marcelo, eu não sou, assim, alguém que acredite muito em ficção, né? Eu acho que o projeto foi formatado exatamente para livrar a cara do presidente Bolsonaro e dos seus aliados. A turma lá do 8 de janeiro e tal, eles entraram mais como uma espécie de fantoches nisso aí, né? Eles são claramente manipulados em relação as verdadeiras intenções dessa ideia. Veja, eu vi já algumas manifestações de parlamentares importantes, aqui mesmo nesse programa, o deputado Luiz Carlos Rauli, lá do Paraná. Enfim, um deputado veterano, um deputado que já viu muita coisa no Congresso, e ele, por exemplo, se declarou favorável a uma anistia restrita a esses personagens, a medidas que pudessem atenuar, então, as condenações desses personagens, mas não daqueles que são tidos aí como os líderes de toda essa orquestração. Então, essa é a primeira dificuldade, ou seja, como é que se vai delimitar o espaço de quem pode ou não ser beneficiado por essa iniciativa. Segundo, vai ser uma iniciativa, como bem disse o Acácio, de anistia ou de simplesmente redução de penas. Vencida mais essa etapa, e que não é algo simples, não é algo trivial, desde que o projeto final fosse aprovado, ainda teria que tramitar no Senado uma casa mais hostil a essa ideia. Então, as dificuldades são muito grandes. Agora, é claro que para a carreira política do deputado Paulinho da Força, pensando inclusive no fato de que ele já não foi um deputado lá muito votado na última eleição, é evidente que a tramitação desse projeto daria sim um impulso muito grande aí, quem sabe, a sua tentativa de reeleição. Bom, a gente também traz aqui que na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a democracia brasileira é madura para responsabilizar, entre aspas, organizações criminosas patéticas que tentam golpe de Estado. Essa afirmação ela consta ali na decisão que determinou essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deise Ciocari, como você avalia, então, esse trecho na decisão, então, de Alexandre de Moraes? A democracia brasileira, ela é jovem, ela é recente, e eu não sei se ela está com essa maturidade toda, não. E por que eu digo isso? Eu só vou trazer alguns dados aqui para a gente pensar, tá? Logo depois da abertura democrática, em 1988, o sistema judiciário brasileiro era o sistema mais confiável, a instituição mais confiável de acordo com a população brasileira. Tinha uma aprovação em torno de 80%. Hoje, os estudos da ciência política, eles indicam que essa aprovação ela caiu para em torno de 24%. Porque o que a gente viu de uns anos para cá foi uma tendência do judiciário a deixar os aspectos jurídicos de lado e ir muito mais para a questão política, para politização do judiciário que a gente fala tanto, né? E aí quando me fala em amadurecimento do judiciário ou de que ele está maduro para julgar determinados casos, primeiro me vem à mente, eu só vou dar um exemplo aqui, a questão do PL das fake news. O eterno PL das fake news, né, que ele parou simplesmente porque a gente não tinha delimitado ali um problema inicial, que era o que são fake news, né? Então, isso parece que me vai um pouco contra essa afirmação da maturidade democrática para julgar determinados casos, ainda mais quando a gente vê essa questão da supremocracia, do judiciário tentando esse protagonismo na política brasileira, claro que muitas vezes por omissão do Congresso Nacional, mas eu penso que quando a gente fala nessa questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu falei aqui logo na minha primeira fala, essa prisão preventiva dele, ela não é um fato isolado, né? A gente teve pelo menos outros 2 ou 3 elementos que configuraram para que isso acontecesse hoje. Mas maturidade, eu acho que é uma palavra um pouco forte para um sistema que muitas vezes se perde no protagonismo, na vaidade e nessa incessante vontade de dominar a cena política. Então, acho que maturidade não é bem a palavra, não.
E ainda nessa linha, né, Deise, quando nós tivemos o início do julgamento, todo mundo sabia o que ia acontecer, né? Quer dizer, ele iria transcorrer, mas o final todo mundo já sabia. E agora também, a gente já falou várias vezes aqui, se imaginava que em questão de dias ele seria preso. Houve toda essa questão dessa preventiva que vai dar toda uma argumentação maior, então, para essa perseguição política em relação ao Bolsonaro e à direita. Com certeza, né, Marcelo? E ano que vem é um ano eleitoral. Então, a gente está terminando o ano no Congresso Nacional, e quando a gente vê esse tipo de questão reacendendo, e como você muito bem falou, e todos nós aqui, a maioria dos analistas falavam isso, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro já foi um julgamento que começou conosco sabendo o final, né? Então, essa prisão dele, ela já era um fato determinado desde que começou esse julgamento. Então, não há uma novidade. Por quê? Porque existe esse histórico, né? A gente sempre fala, tudo já foi dito antes, existe esse histórico dessa politização do judiciário. O julgamento, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não teve acesso a muitos materiais necessários para fazer o julgamento dele. Isso foi muito questionado, né? A questão da politização, ela foi amplamente debatida. A gente sempre fala nessa questão de ministros do Supremo Tribunal Federal tomando o protagonismo da cena política, né? Quando eles deveriam somente falar pelos autos. E aí, num momento pré-eleitoral, e a gente tem que lembrar que isso não vai cessar agora em dezembro, essa discussão ela vai entrar em janeiro, fevereiro, e provavelmente vai entrar no período eleitoral. Eu acredito que o judiciário ele deveria tomar um pouquinho mais de cuidado. Não é recuar no sentido jurídico, muito pelo contrário, mas é deixar o lado político de lado. E me parece que isso é uma grande dificuldade, pelo menos é isso que eu tenho observado nos últimos anos.